Boa noite, quarta-feira, 2 de março. O Unesp Notícias de hoje discute microcefalia. As diferentes causas, a ligação com o vírus Zika e o tratamento são tema da entrevista com o neurologista infantil Plínio Ferraz. Você vai ver como é feito o tratamento de crianças com microcefalia na APA em Bauru. E conhecer o André, que tem a doença, mas trabalha e vive com autonomia. E mais... Construção das marginais da rodovia Marechal Rondon deve levar 4 anos. O projeto, que vai mexer em vias importantes da cidade, foi apresentado ontem em detalhes pela concessionária. As marginais no trecho urbano da rodovia Marechal Rondon devem começar a sair do papel no mês que vem. Representantes da concessionária Via Rondon e da Câmara Temática Plano de Mobilidade fizeram uma reunião nesta terça-feira para apresentar os principais pontos do projeto. As obras devem durar 4 anos e vão mexer com a vida de muita gente. O projeto de responsabilidade da Via Rondon, apresentado durante a reunião, prevê a construção de 11,5 km de marginais nos 2 sentidos da rodovia. Serão 2 pistas de cada lado. Também estão previstos 19 viadutos no trecho que se estende do quilômetro 336, onde a Rondon encontra a SP-225 a Bauru-Jaú, até o quilômetro 348, na ligação com a Bauru-Marília, a SP-294. O início da construção das marginais estava previsto para esta semana, mas foi adiado para abril. Ao todo, serão gastos mais de 46 milhões de reais e as obras devem durar 4 anos. Elas serão realizadas em 4 etapas. A primeira compreende o trecho que vai do viaduto da Eni, na ligação com a Bauru-Jaú, até a base da Polícia Rodoviária. A segunda etapa contempla as obras da base policial até o posto Graal. Em um terceiro momento, serão realizadas as alterações do posto Graal até a Avenida Nuno de Assis. Na última fase, as obras vão estar localizadas entre a Avenida Nuno de Assis e o trevo da Bauru-Marília. O trecho foi escolhido com base em estudos feitos pela concessionária, que registraram tráfego de 20 mil veículos por dia. O número é quase 4 vezes maior do que no restante da rodovia. O objetivo principal da marginal é aumentar e garantir a segurança do usuário de longa distância e do usuário de curta distância. Com a redução do fluxo, os acidentes na via também devem diminuir. 6% dos registros em toda a Marechal Rondon ocorrem no trecho entre a Avenida Nuno de Assis e a Rua Marcondes Salgado, de apenas 200 metros. Apesar de necessária, a construção das marginais vai trazer transtornos para os bauruenses, principalmente em acessos movimentados, como o da Avenida Getúlio Vargas e na Avenida Duque de Caxias, que deve ficar parcialmente fechada durante 3 meses. A concessionária vai contar com um comitê para auxiliar nessas intervenções. A gente está pretendendo, já conversamos com vários setores, de montar um comitê para discutir esses temas, desses 3 dispositivos principais, com relação à data de fechamento, a horário de fechamento. A intenção seria contornar os transtornos antes deles acontecerem, né? Para que o munícipe que está acostumado a usar a rodovia tenha uma condição de um tráfego razoável, né, no momento que a gente vai estar fazendo essas paralisações. Algumas áreas no entorno da rodovia ainda vão passar por desapropriação. Isso porque em alguns locais há desníveis e pouco espaço para as novas vias. Dentro desses 11,5 km, a gente tem parte que é a cessão do município para o DR, que depois faz a incorporação à concessão, e parte são imóveis privados, que a gente faz uma solicitação dentro de um projeto aprovado para a agência que nos regula, que é a Artesp, e essa agência, vendo que está correto a questão da área ser desapropriada com o projeto, encaminha para a Casa Civil para autorização do governador, que aí é emitido no Diário Oficial o decreto de utilidade pública.
Como o projeto foi definido em 2008, durante o contrato de concessão, alguns pontos importantes hoje para o trânsito da cidade não foram previstos. É o caso de um viaduto na Avenida Cruzeiro do Sul, cortada pela Marechal Rondon. Existe a possibilidade de inclusão, porém não é um processo simples, porque você vai estar fazendo um reequilíbrio de um contrato de concessão que são de 30 anos. Então, envolve várias avaliações, inclusive de TCE, para poder ser incluído esse viaduto. São situações como essa que vão ser discutidas ao longo da obra pelos integrantes da Câmara Temática. A Câmara está na condição de reunir as pessoas, ou seja, nós estamos em direto contato com a Polícia Militar, nós estamos conversando diretamente com o gerente do GOT e a Câmara também vai atuar nos diversos segmentos, principalmente também das universidades, para que possa colocar soluções alternativas onde houver impasse e conflitos. Por isso é fundamental que toda a população acompanhe as discussões. São obras que vão mexer com a rotina de todos durante pelo menos 4 anos. A importância é porque é uma obra, vai estar modificando o trânsito da cidade de uma maneira muito cuidadosa, envolve pontos de grande aglomerado como o Shopping Bauru, o Grau, a entrada para o aeroporto, vai modificar o tempo de chegada no aeroporto, então as pessoas vão ter que se preparar. Chove em vários pontos do estado em todas as regiões. As chuvas mais fortes se concentram no extremo oeste. Para amanhã, o tempo continua instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Bauru deve ter uma chuva fraca hoje à noite ainda. A tendência de chuva se mantém nesta quinta. Agora a umidade do ar é de 81%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 18 aos 30 graus. Amanhã os termômetros ficam próximos disso, mínima de 20 e máxima de 30 graus. No próximo bloco, você vai ver como pessoas com microcefalia convivem com a doença. Aqui em Bauru, uma rede multiprofissional da APAI estimula ao máximo os pacientes. É o caso do André, que há 10 anos trabalha no almoxarifado. Daqui a pouco, voltamos num instante só. A Unesp abriu hoje inscrições para interessados que foram aprovados no vestibular deste ano, mas não fizeram a matrícula e agora podem escolher uma outra carreira em cursos que estão com vagas remanescentes. É a chamada Declaração de Interesse em Reopção de Curso. O link para o cadastramento está disponível no site da Unesp até sábado agora. O Ministério da Saúde atualizou ontem o número de notificações de microcefalia. Agora estão confirmados 641 casos da doença e outras alterações do sistema nervoso em recém-nascidos. Desse total, 82 já tiveram a relação com o Zika comprovada em laboratório. Ainda estão sob investigação em todo o país 4.222 casos suspeitos de microcefalia. A ocorrência da doença por causa da infecção pelo vírus Zika está sendo comprovada. O que se tem certeza é que doenças adquiridas pela grávida, como sífilis e rubéola, podem provocar a microcefalia. Os bebês nascem com sequelas que exigem acompanhamento especializado e multidisciplinar. Em Bauru, quem presta este atendimento é a APAI. Nós fomos lá conhecer um pouco desse trabalho. Mariana tem síndrome de Rett. É um tipo severo de autismo. Como consequência da síndrome, aos 7 meses, ela começou a apresentar os sintomas de microcefalia. A doença faz com que o crânio se desenvolva menos que o normal. No caso de Mariana, as sequelas foram atraso mental, déficit intelectual e epilepsia, entre outras. Para ter uma qualidade de vida melhor, ela precisa passar por diversas atividades terapêuticas. Na fonoaudiologia, exercícios procuram estimular a audição e a fala. Para as crianças com microcefalia, a gente trabalha na estimulação de linguagem, estimulação sensorial e também da deglutição. Essas crianças podem ter um comprometimento nas vias auditivas, então é feito todo um trabalho de diagnóstico anterior a isso. Então a gente trabalha para estimular a linguagem, o quanto essa criança pode alcançar
em relação à comunicação. Na fisioterapia, a Mariana também faz exercícios para melhorar o desenvolvimento motor, aumentar o equilíbrio e evitar a atrofia dos músculos. A partir do momento que a criança chega aqui, é realizada uma avaliação para ver o que ela já fazia, dependendo da idade dela, e o que a gente pode conseguir a partir daí. Então a gente avalia o tônus, avalia o controle de tronco, da cabeça, e a partir daí a gente traça as metas para aquele tempo que ela está, né? Para as condições dela. A família da Mariana mora em Cabralha Paulista, a 45 quilômetros de Bauru. A mãe viaja com a filha uma vez por semana para receber atendimento na PAI. Para ela, um esforço que é recompensado. Pra gente é uma luta, né? Ver ela assim, mas ela transformou a gente nos verdadeiros guerreiros da vida. Em alguns casos, as limitações decorrentes da microcefalia podem ser reduzidas, a ponto de o paciente conseguir levar uma vida com autonomia. É o caso do André. Ele frequenta a PAI desde 1978 e há 10 anos trabalha no setor de almoxarifado dessa empresa. Adoro trabalhar aqui, é bom. Aqui você anda pessoas legais, pessoas bacanas, faço muito amigos, muitos colegas. O aumento recente no número de casos de microcefalia no Brasil levou pesquisadores a associar o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, como uma das possíveis causas da doença. Fetos gerados por mães picadas pelo mosquito apresentaram a má formação. O Ministério da Saúde investiga mais de 4.000 casos suspeitos no país. Até agora foram notificados no Brasil 5.909 casos de microcefalia. Destes, 4.222 estão sob investigação para comprovar a relação com o Zika vírus. 641 casos já foram confirmados em 250 municípios e 15 estados. O que a ciência sabe é que doenças infecciosas ou genéticas podem provocar a microcefalia, entre elas infecções como rubéola, citomegalovírus e a toxoplasmose. No caso de fatores genéticos, a microcefalia pode ocorrer em portadores da síndrome de Rett, síndrome de West, síndrome de Down e síndrome de Edwards. A orientação é que se procure atendimento especializado caso um diagnóstico de microcefalia seja confirmado. A gente vai estar analisando cada caso individualmente e a partir daí a gente determina o plano de tratamento de cada paciente. O objetivo aqui já na instituição é da estimulação precoce, porque todos os estudos mostram que de 0 a 3 anos é onde o cérebro tem a maior capacidade de desenvolvimento. Por isso a gente faz essa estimulação desde o início. Depois do intervalo, a gente recebe o neurologista infantil Plínio Ferraz para falar mais sobre as possíveis causas e o tratamento da microcefalia. Daqui a pouco, voltamos já. A gente volta a falar sobre microcefalia. Para tirar dúvidas da doença, as causas e o tratamento, vamos receber o neurologista infantil Plínio Ferraz. Doutor Plínio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui. A gente viu na reportagem, a microcefalia vem sendo muito falada desde o fim do ano passado por causa do surto de Zika no país. Mas nós vimos que outros fatores desencadeiam a doença. E quais são os mais comuns, doutor, no dia a dia clínico? As infecciosas, né, o citomegalovírus, a rubéola, a própria toxoplasmose. A gente tem visto também com o aumento da incidência de realmente gestantes usuárias de cocaína, de heroína, de álcool, também podem ter crianças com comprometimento e microcefalia. Além de algumas síndromes genéticas, malformações do sistema nervoso central, tudo isso pode levar um bebê a ter a microcefalia. E tem diferentes níveis de comprometimento. Isso vai depender da parte do cérebro, do quanto do cérebro foi comprometido pela doença? Na verdade, a relação mesmo, os casos de microcefalia, aqueles que têm essa relação com o Zika vírus, o que se sabe é que quanto mais precoce é a exposição, ou seja, quanto mais precoce a gestante, a fase precoce da gestação,
isso aí realmente vai influenciar no prognóstico. Então, assim, o primeiro trimestre de gestação é onde o sistema nervoso da criança está ocorrendo maior desenvolvimento, maior multiplicação de células, e é nesse período que, quando ele fica exposto, seja ao Zika vírus ou qualquer outro agente, vai haver um maior comprometimento. E uma vez detectada a microcefalia durante a gestação ainda, já é possível fazer alguma coisa para reverter os efeitos desse quadro ou não? É só depois que a criança nascer mesmo? Uma vez detectado na gestação, elas são acompanhadas como um pré-natal de risco. Muitas crianças são tão afetadas que as mães acabam abortando esses bebês porque acabam não chegando ao final da gestação. Mas não há o que ser feito. O que há que ser feito é depois que nasce, encaminhar essas crianças, né, são recém-nascidos de risco, para uma estimulação precoce num centro de reabilitação. Essas partes do cérebro que foram afetadas, que pouco se desenvolveram, elas podem ser reativadas com o tratamento, por exemplo? A vantagem de ser um bebê é a plasticidade neuronal. Se você consegue estimular essa criança de maneira adequada, o prognóstico dela muda, principalmente nos 3 primeiros anos de vida. E quanto antes essa estimulação quanto mais precoce for a estimulação, melhor. Essa estimulação, como nós vimos na reportagem, ela deve ser feita por uma equipe com diferentes profissionais, fono, fisioterapeuta. Terapeuta ocupacional, na parte médica. Muitas dessas crianças vão apresentar complicações como convulsões e alterações do sono, irritabilidade. Aí o neuropediatra também vai estar acompanhando essas crianças como uma equipe multiprofissional. Então o ideal é que essas crianças, assim que detectado essa microcefalia ou outra anormalidade neurológica, elas sejam encaminhadas precocemente. Falando especificamente sobre a relação do Zika vírus com a microcefalia, membros da comunidade científica ainda questionam se há evidências de fato que comprovem que o Zika ele determina a microcefalia. Na sua visão, doutor, por tudo que já vem sendo publicado, já está comprovado que causa, sim? Sim, causa. Baseado na literatura médica, a gente sabe que o Zika vírus, ele causa, isso aí já tem uma relação, inclusive foram feitas autópsias de bebês que foram comprovadamente, as mães estavam infectadas pelo Zika vírus, e sim, há uma relação. Só que essa relação está muito ligada a mães expostas no primeiro trimestre de gestação, que é a parte onde a criança pode ficar mais comprometida, onde está mais evidente esses casos. E se seriam necessários outros fatores que, junto com o Zika, desencadeiam essa doença, isso também não precisa ser provado? Há variações, isso vai muito da imunidade de cada mãe, do período que essa criança foi exposta, né, da quantidade de vírus que ela foi exposta. Então tudo isso é muito relativo, por isso que não tem como você falar exatamente, cada um vai ter uma sequela, um nível de sequela diferente. Porque esse é o argumento de quem questiona, que em alguns países tem uma infecção, um nível considerável de pessoas infectadas, mas não tem microcefalia. Acredita-se também que há uma variação, eu não sou infectologista, mas o que eu tive lendo dos artigos médicos relacionados a isso, que há cepas diferentes de vírus que acabam havendo mutações, e essas mutações ele pode ser mais ou menos agressivo. E diante desse cenário, professor, que o nosso país, doutor, que o nosso país vem enfrentando, e de tudo que foi dito em relação ao tratamento, nós temos condições, o Brasil tem condições de tratar e acompanhar essas crianças nesse número de casos que vem sendo confirmados semanalmente? Eu acredito que não. Nem toda cidade tem a sorte que Bauru tem de ter um centro regional, que é a Pai Bauru, de estimulação precoce desses bebês, desses recém-nascidos de risco. Então nem toda cidade tem uma Pai Bauru com esse centro de reabilitação maravilhoso que vocês mostraram agora há pouco. Então realmente eu acho que vai ficar muito difícil, porque há áreas, imagina em outras regiões mais pobres do Brasil, onde você não tem assistência básica oferecida. Você imagina algo tão específico quanto uma estimulação multiprofissional precoce de um bebê. Eu acredito que isso não ocorra.
Quer dizer, vai ser preciso, infelizmente. Vai ser necessário uma grande mobilização para criar essa estrutura agora. Para criar essa estrutura e manter essa grande mobilização do combate ao vetor, ao mosquito, né? É um vetor e 3 doenças. Evitar novas infecções. Evitar novas infecções. Isso aí realmente vai fazer a diferença também. Tá certo. Muito obrigada por seus esclarecimentos. O Unesp Notícias termina aqui, mas antes uma dica para quem gosta de jazz. Logo mais às 21h tem tributo a Billie Holiday no Sesc. A cantora Camila Kerr é quem faz as vezes da diva do jazz com um toque de brasilidade no repertório da norte-americana. E a gente se despede então com um pouco de Camila Kerr e banda. Uma boa noite para você, a gente se vê amanhã. Tchau! Is a flamingo with pain. Dreamers with empty hands may sigh for his Arctic land. It's out from in New York. It's good to live it.